porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Oremos. Sempiterno Deus, nosso Pai, te rendemos imensas graças esta manhã pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, por seres o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nesta manhã de segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, eis-nos aqui tal como nós somos. Precisamos da tua ajuda. Precisamos, Senhor, da tua presença nas nossas vidas. Passamos pela noite e o Senhor nos fez levantar pela sua misericórdia. Nossos corpos eram semelhantes àqueles que descem à cova, reconhecemos isso, pois que nós não tínhamos noção de nós mesmos enquanto dormíamos. Mas tu, Senhor nosso Deus, que és riquíssimo em misericórdia, em graça, tu nos dás, Senhor, pelo teu amor, a possibilidade de podermos ver este novo dia. Obrigado, ó Deus. Agora, pois, que nós estamos lá, queremos entregar, Senhor, nossas mentes, nossos corpos, nossos corações. Queremos entregar tudo quanto é nosso nas tuas mãos. Entregamos, ó Senhor, e te agradecemos pelos cônjuges que nós temos. Te entregamos, Senhor, nosso Deus, e te agradecemos pelos filhos que o Pai nos dá. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus, por todas as benesses que nós recebemos de Ti. Pai eterno, nesta manhã, queremos Te pedir que nos perdoes tudo aquilo que nós fizemos de errado contra Ti, consciente e inconscientemente. E aquilo que nós erramos contra o nosso próximo, te rogamos que nos dês coragem para podermos ir até a eles e a elas e pedirmos as nossas desculpas. Dê-nos, Senhor nosso Deus, nesta segunda-feira, um coração novo, um coração que se arrepende, o coração de carne que é capaz de perceber a dor do outro. Venha, sempiterno Deus, estar com cada um de nós nesta semana em que nós celebraremos a vinda dos primeiros 3 missionários em 1880 que entraram da Ponte Cais em Benguela e marcharam em direção ao Bié e foram detidos pelo rei Equico II para começarem o trabalho no Bailondo, aí no Chilume. E desde 1881 o fogo ficou aceso e está aceso até ao dia de hoje. Continues, Senhor nosso Deus, a colocar as verdadeiras lenhas e os verdadeiros troncos para que este fogo nunca se apague. Senhor nosso Deus, venha estar conosco nesta semana grande. Isto nós te pedimos, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, para esta manhã, esta tarde e esta noite, nós temos a sugestão do texto da carta ou da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 13 até ao versículo 16. Mas também nós queremos ler até o versículo 17, já que estes 2 versículos são, na verdade, a razão de Paulo poder escrever para os romanos. Por isso nós acrescentamos o versículo 17 e assim nós lemos em Romanos 1, 13 a 17. Não quero, porém, irmãos,
que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Te damos graças, Senhor nosso Deus, pela luz colocada no nosso caminho, pela lâmpada que está sempre acesa, servindo-nos de orientação, de uma bússola certa para as nossas vidas. Permita, Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, que a tua bênção toda onipotente tome conta e controle de nós, para que, ao pensarmos nos temas propostos para esta semana, tu, Senhor nosso Deus, andarás conosco, nos inspirarás para fazermos aquilo pelo qual o Senhor nos comissiona, aquilo pelo qual o Senhor nos colocou neste mundo, pois que reconhecemos que nós não estamos aqui por acaso. Não é obra do acaso a nossa vinda a este mundo. E lógico é que nós não podemos passar neste mundo como que estivéssemos no anonimato. Permita, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que em cada instante nós possamos espelhar o reino de Deus entre nós, este reino trazido de uma forma tácita pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, esteja com cada um de nós. Venha e cuide de cada um de nós na dimensão das nossas necessidades. Isto nós te pedimos, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós temos o tema para hoje que diz: o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Nós queremos render graças ao sempre eterno Deus esta manhã por aquilo que aconteceu ontem na missão evangélica do Dondi, no Catiungo, onde 34 estudantes terminaram com a sua formação teológica, prontos para poderem entrar na tarefa a que o Senhor os comissionou. Damos graças à igreja, damos graças aos familiares, damos graças a estes jovens por tudo o que na verdade passaram durante os passados 4 anos. Sim, agora nova etapa começará para eles, e com a nova etapa as novas responsabilidades. Queira Deus fazer com que cada um deles possa entender a missão
que lhe cabe na vida. Nós temos esta introdução da semana de 6 a 12 de novembro de 2023, que diz: a Igreja Evangélica Congregacional em Angola iniciou como um movimento religioso de educação para a transformação social em 1880, fruto do trabalho missionário de 3 jovens americanos, nomeadamente Reverendo Baxter, Reverendo Sanders e o professor Samuel Tyler Miller, com o objetivo de trazer aos autóctones a dignidade desejável, fazendo valer a verdade bíblica que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, é proveitosa para corrigir, é proveitosa para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Escreve Paulo na sua segunda carta ao pastor Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Estaremos comemorando, sim, até sábado, os 143 anos desde que a Igreja Congregacional veio a Angola. E, na verdade, cada um de nós está bem certo daquilo que quer e deve fazer. Sim, há um chamado de Deus a cada um de nós. Não, nós lemos o texto de Romanos 1, 13 a 17, e nós encontramos, na verdade, a questão da luta constante que constitui o dilema do homem, que é, na verdade, inegável. A questão do pecado, que, na verdade, tem levantado uma barreira que impede o nosso acesso a Deus, conforme escreve Paulo a Romanos capítulo 3, versículo 23, e capítulo 6, versículo 23. Mas Deus oferece resposta ao problema do pecado. Romanos 7, versículo 24. Eu quero ir mesmo até lá para lermos a solução que, na verdade, Deus arranjou para que nós pudéssemos ser salvos. Qual é, na verdade, a resposta ao problema do pecado? Está lá em Romanos 7, 24, e nós lemos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Sim, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós, na verdade, lemos alguma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a Bíblia colou, capítulo 17, nós aí lemos no versículo 27 o seguinte: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Não. Na verdade, Deus coloca uma ponte
para colocar o problema do pecado, o problema de tudo isso atrás de nós. A Epístola aos Romanos claramente nos mostra a necessidade de aceitar e obedecer o Evangelho, pois este é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Na introdução, na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos dá uma das mais claras e estimulantes afirmações sobre a importância das boas novas de Jesus Cristo. Paulo disse: eu sou devedor, capítulo 1, versículo 14, estou pronto a arar, também vos anunciar o Evangelho. Na verdade, hoje somos chamados a reconhecer que somos devedores das múltiplas graças de Deus e devemos anunciar o Evangelho de salvação a todos. Não me envergonho do Evangelho, diz Paulo, o Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não temos outro caminho. Nós não temos uma escapatória preparada. Nós não temos nada senão, na verdade, voltarmos e vivermos o que Paulo nos sugere. Vivermos em concordância do Evangelho de Cristo, pois que o Evangelho de Cristo que nos anuncia o que os profetas disseram a seu respeito, o que nos anuncia que verdadeiramente ele nasceu em Belém, e o que houve à volta do seu nascimento, como é que ele cresceu, se bem que nós não temos o relatório de como é que ele cresceu, mas nós temos ele depois de fugirem para o Egito e regressarem a Nazaré. Nós temos uma história que nos fala dele aos 12 anos, e depois dos 12 só estamos a vê-lo agora a escolher os discípulos junto ao mar da Galileia que pescavam. Sim, e depois disso ele escolhe e anda com estes 12 e anuncia-lhes a boa nova da vinda do reino de Deus entre eles. E a boa nova é ele mesmo. Por isso ele nos ensina de que a maior alegria é verdadeiramente aceitar que Deus é o único Deus verdadeiro e aceitar aquele a quem o Deus verdadeiro enviou. Sim, esta é a grande bênção. E na verdade Paulo diz: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Se não fosse poder de Deus, o Evangelho teria terminado antes de poder começar. Mas como é poder de Deus, os homens no mundo fazem tudo para dizimar aqueles que trazem este Evangelho. Mas é poder de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso é que a igreja continua de pé até ao dia de hoje e temos fé de que continuará. E ai de nós se na verdade não ficarmos convencidos que a nossa escapatória, a nossa salvação, a nossa tábua por cima das águas, na verdade, é Jesus Cristo, pois que ele o disse radicalmente, quer queiramos ou não: eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus eterno, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por sabermos que Jesus é o poder Teu para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos, Senhor. Salve-nos. Cremos, Senhor. Hosana. Cremos, Senhor. Tenha piedade de nós. No nome de Teu Filho Jesus Cristo nós te rogamos. Amém.